Oficialmente aberta a aula do dia de hoje, nossa 11ª aula de tecnologias aplicadas à gestão escolar. E hoje nós vamos ver a implementação e a avaliação de novas tecnologias na gestão, tá certo? Hoje a moda, né, tá aí de certa forma um furdunço tal, para conta da inteligência artificial, né? Tudo é inteligência artificial, que é inteligência artificial e etc. Não sei o que. Você tá falando com a pessoa, fala, não, mas é que eu usei a IA, não sei o que tá. Não, mas é que eu usei a IA. Pegou uma moda isso que de certa forma está se tornando um pouco preocupante. Porque as pessoas, né, já tem lá um estudo do MIT, do Boa Noite, Nicole. O MIT é o Instituto de Massachusetts, Instituto de Tecnologia, uma das melhores, eu não gosto muito dessa palavra melhores, mas assim, uma das mais conceituadas universidades no mundo, tá? O MIT é top. O MIT seria muito próximo do nosso ITA, tá? O que é o ITA para o Brasil seria o MIT lá, né? Tá certo? Boa noite, Olivia. E aí o MIT fala que o povo que está usando muito inteligência artificial já começou a fazer não é uma atrofia, mas assim um tipo de parada sistêmica da irrigação sanguínea no cérebro, em algumas áreas do cérebro. Então já percebe que não tem muita atividade. Por quê? Porque você não está exercendo a capacidade que é, né, a habilidade seria a palavra mais certa, que é inerente ao ser humano, que é o do raciocínio, né? Do pensar, do raciocinar, do procurar soluções. Ok? Então, isso é muito complexo. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Resultados, ressonância de quem usa IA. Será que tá assim, dessa forma? Deixa eu ver. Para. Deixa eu ver se tem a imagem aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu achei a notícia, mas eu não achei a imagem. Eu queria realmente mostrar a imagem. Deixa eu ver se tem no outro site aqui. Tararararara. Não, gente, eu não estou conseguindo localizar a imagem da ressonância, mas sim. Ó, não tá muito nítido, mas já é uma animação, tá? Mas eu tinha no LinkedIn, eles tinham eu tinha já com a imagem da ressonância mesmo. Aqui já é uma animação. Aí, ó. Ok? Beleza? Todos conseguem ver aí? Então, observe
Observem que você tem mais ou menos tipo assim uma baixa irrigação, né? Parece que é uma baixa irrigação, tá certo? Isso é o exame neurológico, tá? Ele aqui por animação, mas na notícia oficial, quando eu li lá atrás, ele mostrou as duas fotos, as duas imagens da ressonância e dava para ver perfeitamente, não tem aqui, perfeitamente a parte onde não tinha um tipo de irrigação, né? Irrigação sanguínea, não tinha atividade cerebral. Uma coisa dessa forma. Então, hoje se fala muito da questão da IA, né? Vamos usar IA, vamos fazer no que, não sei o que, não sei o que. E é muito preocupante, porque a IA, ela ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Mas também ela engessa você de uma forma que muitas vezes você quer escrever alguma coisa, quer escrever um capítulo, quer fazer alguma coisa. O que você faz? Você rapidamente você quer já ir para algum tipo desse de modelo de inteligência, né? Aí o ChatGPT, o Gemini, Copilot, etc, etc, etc. Tá? Então é muito preocupante, tá certo? Principalmente vocês que são professores, né? Vocês precisam ter a habilidade do raciocínio. A inteligência artificial está nos adoecendo, Ivanira. Da forma que você escreveu, está dizendo que ela que adoece. É esse sentido que você quis dizer, né? Está nos adoecendo. Não é assim? Na realidade, no vulgarmente, assim, no baianês, está simplesmente atrofiando o cérebro, né? Você não tem mais a habilidade do raciocínio para quem usa muito, viu, gente? Por favor, olha que eu tô. Cuidado com essa analogia de que quem usa já tá doente, já tá atrofiado. Cuidado, cuidado com essa analogia, ok? Ah, tem gente que não escreve mais nada sem utilizar uma IA. Mais nada. Qualquer coisa de boa, Ilza. Nós entramos um pouquinho. Eu tô um pouquinho mais lento também, porque tem uma galera com a professora Sandra que ainda não terminou a reunião lá. Então eu tô indo um pouquinho mais lento para dar tempo do pessoal chegar. Então o uso da IA pode sim, né? Levar a gente num delay de raciocínio, tá certo? Eu começo a pensar, mas as palavras já não fazem muito sentido. Eu não consigo construir uma frase perfeita, né? Eu tenho que estar procurando palavra. O processo de tomada de decisão também se torna um pouquinho mais complexo. Perfeito, gente? Desta forma, ok? Então vamos lá, avaliação de novas tecnologias aplicadas à gestão, estratégias de implementação de tecnologia, impacto das inovações tecnológicas, metodologias para avaliação da eficácia dessas tecnologias e estudo de casos sobre adoção de novas tecnologias. Vamos ver aqui, vamos começar? Olha lá. Então, o que você tem que fazer enquanto gestor? Tá? O que você vai fazer enquanto gestor? Primeiramente, você tem que observar a tecnologia que você está utilizando, se ela te ajuda. Tudo bem? Nós vamos implementar uma, uma ferramenta digital para fazer escaneamento de documento. Nós chamamos de escaneamento, mas é digitalização.
certo? Então eu vou me valer dessa ferramenta. A pergunta é: essa ferramenta tá te auxiliando? Ah, temos um aplicativo para lançar notas. O professor, ele lança nota nesse aplicativo, né? Ele lança frequência, ele registra frequência, ele registra nota, ele registra conteúdo programático. Só que há bastante reclamação porque eles não estão conseguindo desenvolver com fluidez. Ou seja, não está desenvolvendo. O que é preciso fazer? Boa noite, Alessandra. Então, essas coisas o gestor tem que estar atento, tá certo? Tem que estar bem atento. Por quê? Muitas vezes você está utilizando de uma tecnologia que não está atendendo o teu grupo. Não está atendendo administrativo, não está atendendo pai de aluno, não está atendendo professor, não está atendendo ninguém. Então, o porquê que você vai manter isso? Tá? Escola particular. Escola pública, você já tem obrigatoriamente que usar o portal do governo, que é chamado de sede, né? Tá certo? Tem a sede lá. E você tem que registrar. Se eu não estiver enganado, são seis sistemas integrados para o professor registrar. Então, ele entra, tem avaliação diagnóstica, o outro ele entra, tem conteúdo programático, o outro ele entra, tem mais alguma coisa, e etc, etc. Material didático que ele utiliza, já faz exercício, propõe alguma coisa. E o aluno ele vai se desenvolvendo dentro dessas camadas aí de conhecimento que chega para ele. Perfeito? Então, no Estado, você não tem muito o que fazer, porque é um assunto engessado, né? O secretário de Educação define lá o modelo que você vai usar, você tem que usar, acabou. Mas na escola particular, você tem N ferramentas, mas é um monte, um monte. Então tem ferramenta para digitalização, tem ferramenta para fazer exercício, algumas ferramentas tipo Khan Academy, Kahoot, Class Dojo, Edu, Escola Conectada, tem um monte desses itens. A escola particular pode se valer disso. Algumas são gratuitas, outras não. Né? Então, na escolha, você tem que fazer uma avaliação muito bem direcionada, para que isso não fique basicamente solto. Né? E aí, o que acontece? O professor acha que você está impondo, mas na realidade você não avaliou. Você achou que aquilo era legal. Vendedor é muito, né? Você sabe como é que é, muito bacana. Chega e fala: isso aqui vai resolver sua vida. Vai ter um negócio assim que faz isso, outra coisa que tal. Aí solta até fogos de artifício, se o professor quiser. E aí você vai lá e compra. Quando você vai implementar, ixi, tem muita coisa que pode colaborar. E aí, como é que você faz? Você está pagando você fez uma assinatura de um ano, por exemplo, que sempre tem plano de fidelidade, essas ferramentas. E aí você está com uma assinatura de um ano e pouco, e aí? Faz como? Você vai cancelar? Se cancela, você às vezes tem que pagar multa, essas coisas. Então você não vai fazer isso. E aí você se enroscou, porque você adquiriu uma ferramenta que, né, não vai te funcionar. Então a avaliação ela tem que ser muito bem feita, muito bem transparente, tem que olhar com muito carinho as especificidades de cada área. Se você não está habituado da aula em algum grupo, né, algum nível tal, chama alguém que já dá aula naquele grupo. Exemplo, primeira ao quinto é um grupo chamado de séries iniciais.
Depois você tem o Fundo 2, tá certo? E depois você tem o ensino médio. Se você é gestor, você não é gestor do Fundo 1, nem do Fundo 2, você é gestor. Se você é diretor da escola, independente. E aí você vai tomar uma decisão de compra de uma tecnologia que vai afetar o Fundo 1, o médio, o técnico, o EJA, o que é que tenha na sua escola. Tudo bem? Sem problema, Maria José. Nós começamos agora também. Agora há pouquinho. Eu ainda estou aqui bem devagarzinho, porque o pessoal tem um grupo bem grande que está lá com a professora Sandra para uma reunião. Então já já o pessoal vem da outra sala para cá. Eu estou bem. E você está bem? Tudo tranquilo? Como é que está o seu pé? Beleza, gente? A questão aí da avaliação da tecnologia. Então vamos dar uma olhada aqui na teoria. Ó. A avaliação de novas tecnologias aplicadas à gestão é essencial para garantir que as ferramentas implementadas atendam às demandas administrativas e pedagógicas da instituição. Essa prática envolve, vamos lá, análise do impacto, eficiência e eficácia das tecnologias, como sistemas de gestão acadêmica, aplicativos de comunicação e plataforma de planejamento educacional. A avaliação deve ser contínua, considerando fatores como acessibilidade, custo-benefício e alinhamento às metas que a escola tem. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender assim. Como é que eu faço uma análise de impacto, né? Tá certo? Então eu preciso fazer um relatório de risco na seguinte situação: onde é que isso aqui vai impactar? Boa noite, senhora Kizzy. Onde é que isso vai impactar? De que maneira isso vai impactar? Como é que isso aqui vai acontecer? Então, e quem? Vai impactar quem? Vai impactar o administrativo? Vai impactar o corpo docente? Vai impactar pai e aluno? Quem? Né? E que tipo de impacto é? Ele é um impacto considerado grave, né? O que é isso? Tem uma ferramenta, chama-se Matriz Gucci. Matriz Gucci. Olha o nome até que bonitinho, né? Deixa eu ver se eu tenho a imagem dela aqui, peraí. Turu. Gucci, gravidade, urgência e tendência. Não tenho, mas eu vou pesquisar aqui para vocês. E uma outra ferramenta chamada Matriz SWOT. A SWOT eu já falei para alguns alunos, né, em sala, quem faz aula comigo, né? Vamos compartilhar aqui. Deixa eu ver se vocês estão. Eita! Vocês estão enxergando isso? Ainda não. Aí. Tá aí, ó. Matriz Gucci. Amanda, é um pouco da SWOT que você está falando, né? Pontos fortes, fracos, negativos. E o negativo seria fraquezas, tá? Fraquezas e oportunidades. Aí é a SWOT. A matriz Gucci está aqui, ó. Então, por exemplo, será que essa imagem ela amplia? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Olha lá. Gravidade, urgência e tendência.
Gravidade é o fator de impacto financeiro ou qualquer outro, dependendo dos objetivos da instituição. O de urgência é o fator tempo, ou seja, isso é urgente. Nós temos que resolver isso agora, nesse momento, agora, nesse instante. E o T de tendência, ou seja, um padrão. Se eu não corrigir isso agora, qual é a tendência? A tendência é piorar. Se você não mexer nisso agora, a tendência é enroscar todo mundo. Então eu preciso avaliar isso para eu tomar uma determinada decisão em relação àquilo que eu estou implementando. Então uma das alternativas é a matriz Gucci, tá certo? E ela é calculada assim, ó. É uma pontuação, tá? De 1 a 5. Ó. Então eu tenho uma determinada tarefa, eu tenho um determinado assunto. Em relação à minha análise, a gravidade é de 1 a 5, qual é a nota? A urgência de 1 a 5, qual é a nota? E a tendência de 1 a 5, qual é a nota? Então vamos pegar esse exemplo que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, 12. Tem a pontuação aqui, ó. Tudo bem? Outra tarefa. Gravidade 3, urgência 2, tendência 1. 3 vezes 2, 6, está aqui. E assim sucessivamente. Vamos aqui para baixo, ó. Tarefa 4, ó. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 5, 15. Então, quando eu monto a minha sequência, que é de maior importância para menor importância, essa linha aqui fica como se fosse a mais urgente, a mais agora. Eu tenho que resolver já. Tá vendo que ela está na sequência 1, ó? É o meu primeiro, está na minha primeira posição. Por quê? Porque ela tem uma pontuação maior. Em seguida, essa de 12 pontos aqui em cima é minha sequência 2, ó. Tá certo? Então, essa tarefa aqui, que tem pontuação 15, eu tenho que resolver já, qualquer que seja ela. Então, eu posso, se quiser e tiver tempo, analisar os impactos daquilo que eu estou implementando pela matriz Gucci. Tá? Eu consigo resolver isso pela matriz. Eu consigo ter um olhar, consigo ter mais informação para tomada de decisão. A outra matriz é a matriz SWOT. SWOT acho que uma boa parte já conhece, porque não foi só eu que falei dela. Parece que tem vários professores aí que também já utilizaram ou utilizam a SWOT para dar um amparo, né? Eu preciso tomar uma decisão, beleza, como é que eu faço? Faz uma matriz SWOT, né? Então, o que tem na SWOT? Vamos pegar essa imagem aqui, ó, que ela está um pouquinho melhor, que já está usando, inclusive, conseguem ver? Piri. Conseguem ver aí ou não? Acho que não, tá muito pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo visitar essa página. Acho que agora tá legal, bem grandão, ó. Aí, ó. Agora ficou bem grandão. Então tá aí, ó. SWOT. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Então, quando eu analiso as oportunidades e ameaças, eu estou observando o mundo externo a mim. Tá? Então, eu tô verificando. Vamos dizer que nós estamos fazendo pela empresa, tá bom? Então, o que está fora da empresa, fatores externos, e o que está dentro da empresa, os fatores internos. Então, eu posso também fazer outra análise. Quais são as minhas forças, aí no interno, ó, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, tá certo? Para os fatores externos aqui embaixo, ó, quais são as minhas oportunidades, ou seja, o que eu estou enxergando de oportunidade e quais são as ameaças que eu tenho que vencer, quais são as barreiras, as ameaças,
algo que realmente pode impedir que eu não execute determinada tarefa. Então nós temos aí como ameaça. Tudo bem? Perfeito? Então nós temos duas matrizes aí, matriz de urgência, né? Matriz Gucci, matriz Gucci e matriz SWOT, que é uma análise de estratégia, né? O que eu posso fazer rapidamente para analisar um cenário? O que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho de oportunidade e quais ameaças que eu tenho que vencer. Tem uma outra matriz, mas essa você usa pouco, né? Pouca coisa. Você, pedagogo gestor, que é a Balance Scorecard. Bonito esse nome, né? Balanced Scorecard. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Se eu enxergar vai ser bom, né? Vamos ver se eu consigo enxergar essa aqui. Ela é uma matriz, aí ó, que ela está mais... Eita, vocês não estão enxergando, peraí. Aí, agora estão. Ela está mais para o mundo financeiro aí, né? Para o mundo da gestão de finanças, da verbinha, tá certo? Então você tem aí a ideia do financeiro, do relacionamento com o cliente, dos processos internos e dos treinamentos, Education Growth, tá? Então eu tenho que olhar esse conjunto de assuntos para determinar uma estratégia para minha empresa, tá? O financial, que é verba, né? Verbinha, assim, tô na outra câmera, que é a verbinha, tá bom? Money. O customer relationship é o relacionamento com o cliente, tá? Então, como é que eu me relaciono com o cliente? Como é que eu me vejo trocando essa informação, atendendo o cliente e sendo atendido? Quem está em escola pública está atendendo família, comunidade. Não tem valor em dinheiro envolvido no processo inicialmente, mas você tem um relacionamento com a comunidade, tá certo? Depois você tem os processos internos e depois os treinamentos, tá bom? As empresas fazem isso, a maioria faz. Um pouquinho mais aprofundado, outros um pouquinho mais incipiente, mas fazem, porque precisa ter uma ideia de quanto se gasta, de quanto se investe, de quanto tem de retorno. Tá vendo um negocinho aqui chamado ROI? Ó, aqui ó, ROI. Isso é uma medida financeira chamada retorno sobre investimento. Então eu tenho quanto eu botei de verba no negócio, na minha empresa, investi para que o produto acontecesse, o serviço acontecesse, e eu vou tentar entender quanto é que eu vou ter de retorno nisso. Tudo bem? Ó, o cash flow, fluxo de caixa, tem liquidez? Tem verba? Como é que tá isso? E assim sucessivamente, tá bom, gente? Eu não sei se deu para vocês entenderem assim bacaninha, né? Cadê aqui? Cadê vocês? Ah, tá aqui. Pronto. Não sei se deu para entender bacaninha algumas coisas dessas matrizes, mas é importante que vocês saibam, porque são ferramentas de gestão, tá certo? Mas nós vamos usar no dia a dia? Não, não. Mas é importante que você saiba que existe e que você pode, no momento que precisar, no momento que for oportuno, você pode utilizar. Tudo bem? Então nós já sabemos que temos ali uma matriz, né, chamada de Gucci, que eu posso saber
quais são os impactos, ele vai me dar um posicionamento dos maiores impactos, tá certo? E depois eu vou verificar risco, vou verificar dinheiro, que aí entra em investimento mesmo, para saber se a verba, né, a gente consegue fazer alguma coisa, e assim sucessivamente. Tudo bem? Continuando aqui no slide, ó, além disso, a avaliação também permite identificar problemas e ajustar estratégias para melhorar a integração das tecnologias no cotidiano escolar. Ajustar as estratégias, ó, que são as matrizes e, de novo, as ferramentas. Tudo bem? Em escolas públicas, essa etapa é especialmente relevante devido ao quê? À restrição orçamentária, demandando um uso otimizado dos recursos disponíveis e garantindo que a tecnologia promova equidade e inovação na gestão. Então, você tem como, na ação de gestor, você tem que realmente entender como é que gerencia a tua empresa, o teu negócio. Tudo bem? Gente, perguntas? No one? Características principais: identificação de necessidades escolares específicas, estabelecimento de critérios de avaliação, usabilidade, impacto, custo, ferramenta de coletas de feedback, pesquisa, entrevista, análise de dados. Outra coisa, você tem que saber fazer feedback. E aí, nos dois sentidos, né? Você tem que saber fazer e saber coletar. Quando você faz um feedback por meio de avaliação de desempenho, que poucas empresas atualmente estão fazendo, não sei porquê, mas passaram a protelar isso um pouco, então, porque é custoso, e envolve verba, envolve. Mas a avaliação de desempenho é importante porque você dá uma devolutiva, você faz um feedback com o teu profissional, com o teu colaborador, e ele se sente acolhido, né? Ele se sente acolhido, ele se sente prestigiado, fala, olha, o meu gestor, ele tá me vendo, né? Ele tá sabendo das minhas capacidades, sabe das minhas limitações também, né? Sabe da forma como eu trabalho. E isso é importante, ok? Isso é importante. Por quê? Porque você precisa evoluir como profissional e a empresa precisa que você esteja se moldando a uma rotina de trabalho que possa ser eficiente e eficaz, né? Tudo bem? Vantagens: melhoria contínua, maior eficiência na gestão, adequação às necessidades locais, desafio: resistência à mudança, necessidade de capacitação e custo de avaliação. Vamos dizer que você vai implantar uma tecnologia que assim, o aluno ele vai marcar a sua frequência por um cartão. Então na sala de aula, dentro da sala de aula tem uma maquininha lá, tipo o relógio de ponto. Ele passa o cartão naquela maquininha, ele registrou que está na aula. Ok? Então ele registrou que está na aula. E aí o professor, ele não faz mais a chamada. E o controle é por um relatório que ele vai fazer o download em um determinado momento e depois ele vai registrar em algum lugar dizendo, ó, eu vi isso, estou assinando, estou dando ciência. Pode ter certeza que tem professor que vai ser resistente a isso. Ele não vai querer, ele fala, mas aí eu perco o controle, eu não consigo desenvolver ou qualquer outra coisa. Se tiver somente a folha de chamada de frequência, ele também vai reclamar. Se tiver aquele diário antigo, azulzinho, que eu nem sei se o povo usa mais aquele diário, eles vão reclamar também da mesma forma.
Entendem isso, gente? Então é muito importante, né, entender que resistência você vai ter sempre. Aí a ideia é essa, é menor grau, maior grau, quantos? Eu tenho 50 professores, dois foram resistentes, dá para você trabalhar bem. Mas se você tiver um percentual considerável de resistência, é uma trabalheira lascada, viu? Na escola particular, eu posso dizer que é mais fácil? Não sei se eu posso, mas eu vou utilizar esse termo, tá? Ele é mais fácil por quê? Que normalmente o diretor, ele avalia assim, se o professor está dando trabalho, ele troca. Literalmente, tá? Ah, esse professor está dando trabalho aqui, ele está sendo resistente, não quer se adaptar às novas exigências. Até mais. No estado não dá, na rede não tem como, né? Você dispensar, porque o cara tá lá, ele vai sendo advertido, tem todo um procedimento e você acaba ficando com a resistência lá. Tá certo, gente? Alguma dúvida nisso ou não? Aplicação em sala, lá, simulações práticas de avaliação de tecnologia, permitindo aos alunos entender como os critérios são definidos e aplicados nos contextos reais. Exemplo prático, desenvolver uma pesquisa de opinião com professores e alunos sobre a usabilidade de um sistema de gestão escolar, por exemplo, o SIG, né? Analisando os resultados para propor melhorias. O SIG, alguns falam SIG, tá? Certo? É um exemplo de avaliação. Sempre aquela pergunta, né? Isso aqui realmente funciona? Sim, funciona para mim? É a segunda pergunta. Isso aqui funciona? Sim, funciona para mim? Essa é a lógica. Que muitas vezes o que é bom para você, em termos de gestão, para mim não funciona. Eu estou numa comunidade difícil, uma comunidade carente ou qualquer outro tipo de etc. E aquilo pode incorrer num problemão, né? E aí você tem que se desenvolver de uma outra forma e tem que chamar a comunidade de outra forma e o grupo de professores de outra forma. Vocês viram semana passada que um pai de aluno socou um professor porque o professor proibiu o filho dele de usar o celular em sala de aula? Viram isso na televisão? Ou na internet aí? Sim, professor, eu vi isso. Sim, não foi comigo. Perfeito. Então veja, você tem essas nuances assim. Oi, Marlene. Que é um problema, né? Então veja, você está em uma determinada comunidade que você não sabe como é que os pais vão reagir. Você não tem ali uma segurança no exercício da função. Então você está tentando implementar alguma coisa que é lei. O uso do celular não é o professor que está dizendo não vai usar. É lei. E aí a pessoa chega lá e fala, vou dar um monte de murro no professor ou na professora, sei lá quem está lá, porque ela está cerceando o meu filho de usar o telefone celular em sala de aula. E é lei, é proibido. Então, quer dizer, o pai não tem nem consciência da lei. Né? Nem ciência, nem consciência, nem. Quer dizer, que, que tipo de pai você tá negociando algumas coisas? Será que esse pai é o mesmo que eu vou chamar numa reunião para dizer que o filho dele não está se desenvolvendo bem? Será que é esse? Esse aí é o pai que eu vou ter que conversar com ele? Percebe, gente, a atividade de vocês é um pouco preocupante?
né? Então, muitas vezes o professor ele começa, não é que ele é resistente, ele começa a ser um pouco assim omisso no sentido de, eu nem vi. Tinha um aluno lá com um celular, não, nem vi. Ele viu, ele viu, né? Mas ele vai falar alguma coisa? Não, não vai. Tá certo? Fala, eu vou falar como? Olha, aqui tem uma escola perto nossa, que quem tá no parque, tem uma escola perto aqui, que a diretora, a coordenadora, chamou a atenção de uma determinada sala porque eles eram muito indisciplinados, né? E aí a coordenadora foi chamando a atenção, até o momento que ela divertiu uns dois, três, aí tornaram de novo, ela divertiu. Na terceira ela suspendeu os alunos, acho que com 4 alunos ou 5, para ver se moralizava, né? No dia que ela deu a suspensão para os meninos, eram acho que 3 meninos e 2 meninas, se eu não estiver enganado, tá? Faz um tempo, acho que tem um ano e pouquinho. E aí o que aconteceu? Na hora que ela foi embora, os 4 pneus do carro dela estavam cortados. Não era furado. Furado você, dependendo do furo, você conserta. Mas fizeram, só um momento, Ivaneira, fizeram um processo de rasgar, assim. Ou seja, no sentido de não vai dar para consertar. E o carro da professora era um carro seminovo, né? Beleza, Ivaneira. Era um carro seminovo, então os pneus estavam novinho, novinho. Pelo que chegou de informação para mim, foi perto de R$ 2.400 para comprar os 4 pneus. E aí, veja, essa coordenadora, você acha que ela vai atuar de novo nesse sentido? Será que ela vai se indispor mais uma vez com um grupo desse? Não. Por quê? Porque ela pediu transferência. Ela saiu da escola. Oi, Vanira. Foi sem querer de novo. Agora não, então tá bom. Então, sim, não, não, não precisa. Incendiado? Só um recado. Só um recado. Então, percebe, gente? Você. E aí? Você vai. Você vai. Como é que você vai agir, né? Então, tem tudo o que observar os dois lados. Porque à medida que você acha que o professor está sendo reticente, resistente, omisso, ou qualquer outro sentido, na realidade não é. Ele já sabe, já passou, ou conhece alguém que já passou por isso, ou está perto de alguém que passou por isso, tá certo? E aí acaba que ele fala, eu não vou passar por isso. Como diz alguns que trabalham comigo, né? Eu não ganho para isso. No Ceará, foi Ceará, foi Piauí, não me lembro. Eu sei que foi no Nordeste. Não sei se foi Ceará ou foi Piauí. O menino filmou o outro pegando uma cadeira, o professor escrevendo no quadro, famosa lousa, né? Famosa lousa. O cara pegou uma cadeira, professor de costa, e ele jogou a cadeira no professor. O professor de costa, a cadeira bateu assim, jogou o professor na lousa, ele caiu desmaiado, né? Então, há pouco
Eu li nessa disciplina que eu falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, acho que na terceira aula ou na segunda. O MEC divulga lá que precisa de 40 mil novos professores. Aí, olha, olha o jogo duro, né? Precisa, mas quem quer ir lá? Eu não vou lá, tá certo? Então é uma coisa complexa. A gente precisa analisar com carinho essas coisas, né? Gente, a Kátia tá querendo ir embora. Devemos deixar? Não, né? Ó, entre aí no WhatsApp, comecem a pedir bastante coisa para ela para hoje, aí, para segurar ela. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, são coisas assim, gente, que nós precisamos, né? É, precisamos entender. A Júlia, vou com ela, não senhora. Nossa aula vai até as 23h40 hoje. Entendem? Então precisa avaliar os dois lados. Você, gestor, você, coordenador ou diretor, você vai ter que ter essa, né, flexibilidade, o tal do jogo de cintura. Você não vai poder chegando no professor e falar, olha, professor, pelo amor de Deus, eu tinha que ter entregue isso aqui, isso aqui. Você tem que entender que ele vai ter lá as suas coisas para resolver, né? Tá certo? E ele vai dizer, olha, tudo bem, eu entendo, tchau, até mais. Ah, tem suas coisas para resolver, tem os prazos para cumprir, mas ele não vai ser contundente, ele não vai ser incisivo, ele talvez seja um pouquinho mais flexível. Por quê? Porque ele tem lá esses riscos, né? Esses percalços. Tá bom? Beleza. Eu acho que acabou a reunião agora, o pessoal tá indo embora ali, então acho que já já o pessoal vai chegar pro lado de cá. É, Amanda, senão fica doido, o negócio fica meio louco, né? Ok? Então vamos lá, estratégias de implementação tecnológica em escola, como é que nós podemos fazer isso? Né? De que forma? Né? Então você precisa de um planejamento estratégico para resolver isso aí. Tá? E aí a teoria fala bem, tá vendo? Ó, infraestrutura, treinamento e suporte contínuo. Nem toda escola tem infraestrutura adaptada para ferramentas tecnológicas. E o Pernilão querendo me pegar aqui. Tá certo? Você tem lá servidor de dados. Quando é escola particular, beleza, né? Dá pra. Sai daí. Quando a escola é particular, você tem condição, né, de manter um assunto desse. Porque o servidor passa a ser seu, o gerenciamento disso passa a ser seu, a situação passa a ser sua. Mas a escola do estado, normalmente você tem que fazer tudo na nuvem, como vocês gostam de falar, né? Que é tudo remoto, online, etc. E isso demanda valor e não é barato, gente. Vai por mim, não é barato. Tudo bem? Você tem aí uma hospedagem de um servidor meia boca com pouquíssimo serviço, somente um controlinho para lá ou para cá, coisa pouca, coisa bem básica. Você paga em torno aí de 4 mil, 5 mil reais mês. E você não tá sendo top de linha não, né? É uma coisinha ali só para você dizer que tem. Entendem isso? Então tem muita escola particular, escola pequeno, médio porte, que também não tem verba para manter esse tipo de coisa. Fora a ferramenta de segurança, ferramenta de criptografia, antivírus, autenticação para garantir que ninguém invada, né? Aliás, garantir você nunca vai garantir, mas para mitigar, né, o risco de invasão, de alguém querer roubar os dados do seu servidor, tem um monte de coisa. Então você tem que investir nisso. Não é fácil. Tá? Então infraestrutura é complicado.
No Saeb, todo ano tem lá um relatorinho do Saeb, né? E tem sempre um percentualzinho de escola no Brasil, que você não tem infraestrutura básica. Há pouco falei aqui um percentual de escolas que não tinha banheiro. Percentual de escola que não tinha sala de aula. E como é que é isso, professor? Ué, escola rural. Escola rural normalmente é uma área assim, uma área destinada a reunião, agrupamento de crianças e muitas vezes o quadro é um negócio pendurado num canto lá e o pessoal dá aula assim no ar livre. Então a escola formal com alvenaria, com os departamentos, em algumas regiões do nosso país não tem. Sim, eu tô vendo na internet também um assunto de uma coisa imunológica lá também, tá pegando o Nordeste brasileiro aí. Boa noite, senhora Campos, tudo bem? Então a ideia da infraestrutura, ela é complexa, tá? Ela é complexa, precisa ter muito cuidado com isso, o que nós vamos investir, se realmente tem infraestrutura adequada para abarcar tudo isso aí. A ideia também do treinamento, né? Quem vai dar treinamento de uso desses equipamentos, dessas ferramentas, dessas novas tecnologias? Quem vai fazer isso? Eu que estou comprando, eu não conheço. Então, a empresa que me vendeu, ela tem que se comprometer de alguma forma com esses treinamentos. Tá certo? Ah, mas eles vão me cobrar a parte. Sim, vão lhe cobrar. Vão lhe cobrar por X horas de treinamento durante um determinado período. Tá certo? E você, infelizmente, você vai ter que pagar. Por que, que eu vou ter que pagar isso? Porque faz parte do pacote. Né? Ó, te vendo a ferramenta tecnológica e junto vai X horas de treinamento. Se você precisar de mais horas de treinamento, você contrata. Perfeito? Vamos aqui. O processo deve começar com o diagnóstico da necessidade e potencialidade da escola, seguido pela escolha de ferramenta alinhada aos objetivos pedagógicos e administrativos. Ó, diagnóstico das necessidades e potencialidades. Eu posso inclusive fazer uma matriz SWOT aqui também, tá? Para saber o que eu tenho de força e fraqueza internamente na minha escola e quais oportunidades que eu estou enxergando no contexto da empresa, da organização e quais são as minhas ameaças, tá certo? Capacitação dos professores e gestores é fundamental para o sucesso da implementação. Se você não ganhar ah, não ganhar a ideia do gestor, não ganhar a ideia do coordenador, não sabe que ele realmente fala, puxa, isso aqui vai ser muito bom, nós vamos arrebentar, nós vamos tal. Se você não ganhar essa ideia, o projeto fracassa. Da mesma forma, o professor, se ele não entender que precisa fazer, que é necessário fazer, ele não envolve os alunos e não envolve os pais dos alunos. E aí o teu projeto fracassa. Perfeito? Característica, você tem o diagnóstico inicial das necessidades, planejamento detalhado e alinhado ao projeto pedagógico, monitoramento e ajustes contínuos. Monitoramento e ajustes contínuos. Então você tem um software que ele é padrão, ele tem um determinado padrão. E você precisa ajustar de acordo com a sua realidade. Então você vai falando para a empresa, ó, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aqui tem que fazer um ajuste assim, ali tem que fazer um ajuste assado. E assim sucessivamente. Beleza?
Vantagens: modernização do ensino e gestão, aumento da produtividade, maior engajamento da comunidade escolar. Desafios, dificuldades técnicas, que eu acabei de falar, né? Principalmente em infraestrutura, resistência de alguns, no começo esse percentual de resistência é alto, e falta de financiamento adequado. Tá certo? Muitas vezes você não tem. Eu preciso de 30 mil para botar esse projeto no ar rodando. Chega para você 5, às vezes 7, parcelado. Então, você muitas vezes tem que se virar com o que tem. Tá certo? Aplicação em sala, atividade prática de elaboração de um plano de implementação tecnológica, considerando recursos fictícios e cenários reais de escolas públicas. Nós temos aqui, na administração, tem uma disciplina, eu acho que eu já falei nessa aula aqui. Jogos de empresa. O que é o tal dos jogos de empresa, né? São a simulação de diversos cenários para tomada de decisão. Então você pode fazer isso por meio de software, pode fazer isso por meio de planilha, pode fazer por meio de Excel, etc. E tem algumas coisas que você pode resolver até por análise SWOT, análise de outras ferramentas GUT, Balance Scorecard, etc, etc, etc. Mas qual é a lógica de você partir para uma situação dessa? É você prever o cenário ideal para implementação ou para tomada de uma determinada decisão. Então você fala, olha, eu só vou conseguir implementar isso se eu fizer isso, isso e isso. Se eu resolver isso aqui vai ficar legal. Se eu não resolver isso aqui vai dar problema. E aí você consegue simular um cenário ideal. Por quê? A ideia é reduzir o risco, sempre. Tá? Então você tem que reduzir o risco. Agora, como é que você faz isso? Pensando nas variáveis que vai te acompanhar aí durante essa implementação. Temos verba? Não, a variável verba já está complicada. Temos infraestrutura? Mais ou menos. Então você vai fazendo os ajustes até que tudo fica ok. Tudo bem? Exemplo aqui, elaborar um cronograma para a implementação de um sistema de bibliotecas digitais, prevendo capacitação de funcionário, divulgação para alunos e pais e avaliação de uso. Então, o que é necessário realizar para que o projeto funcione? Tá certo? Desde infraestrutura, modelo, compra de livro, catalogação, uso do CDD. Biblioteca utiliza um sistema de catálogo chamado CDD. Tá? Tem que ter alguém treinado para isso. Não é tão simples usar o CDD. Precisa então de um bibliotecário formado com... a UAB tem a carteirinha de profissional, né? O bibliotecário também tem. Tá certo? Eu acho que é CNB o nome da carteira. Eles têm que pagar anuidade anualmente para exercer a função. Tem todo um critério e aí você tem que avaliar isso tudo para saber se realmente o projeto compensa, se é viável, se vai ter adesão. Muitas vezes você gasta uma fortuna dessa fazendo toda uma estrutura, comprando livro, comprando isso, assinando revista, fazendo um monte de aporte de material, coloca lá computadores na biblioteca, e aí beleza, gente, vamos usar, vamos, tá? E ninguém usa. E aí, olha o investimento. Perfeito? Impacto das inovações no cotidiano da escola. Como é que isso impacta? Como é que essas coisas se resolvem? Né? Então vamos aqui, As inovações
transformar o cotidiano escolar tanto na sala de aula quanto nos processos administrativos. Ferramentas como plataforma de comunicação. Hoje em dia o WhatsApp eu já vi funcionário daqui falar que ele não consegue viver sem o WhatsApp. Teve um tempo atrás aí que acho que foi 2 dias que o WhatsApp caiu, não foi? Uma coisa assim. E aí o WhatsApp ficou fora do ar. A pessoa teve quase um choque anafilático. E aí a gente ria muito, porque o desespero era grande. Ela, meu Deus do céu, como é que eu vou me comunicar agora? Eu falei, calma, e quando não tinha WhatsApp, você usava o quê? Né? Telefone. Então, o telefone ainda existe. Né? Mas a dependência tecnológica era muito forte. Hoje o povo do Instagram aí, Instagram, Facebook e outras redes sociais, tem gente que vai tomar um café, ela tem que bater foto. Vocês já viram isso? A pessoa tá no shopping ou tá em algum lugar, ela vai pedir um cafezinho para descansar a mente um pouquinho ali e tal. O cafezinho chega, ele põe na mesa, ela ah, tomando um café. Aí a pergunta é, Pra quê? Pra que você tá postando isso? Que você tá tomando um café? Você vai pegar um voo para algum lugar e aí você tem que chegar 1 hora antes, né? Você fica ali no aeroporto. Gente, você fica observando o pessoal e aí o povo vai lá almoçar ou vai comer alguma coisa, um lanche e tudo mais, mas é tudo assim, ó, com o celular na mão, batendo foto. E aí a foto do avião faz assim, né? O avião tá aqui atrás. Há algum mal nisso? Não, não há. Pra mim, né? Cada um posta aquilo que acha que é legal, né? Mas a pergunta é: por que existe essa necessidade? Muitas vezes você está demonstrando sem querer que você tem uma dependência tecnológica. Tudo bem? Perfeito a todos? Ah, é errado, professor? Bom, eu não tenho que julgar. A minha pergunta dentro da reflexão teórica é: por que você precisa fazer isso? Se há uma necessidade, se há um vício, se é uma coisa que tem um comichão ali que você precisa, né? Você precisa postar isso, aí, sei lá, você precisa analisar isso daí direitinho, porque pode ser que você esteja aí com algum tipo de transtorno ou desenvolvendo algum transtorno. Tá certo? Então, a plataforma de comunicação, ela é para você se comunicar, mas você não pode se tornar dependente dela. Tá certo? Da mesma forma, a rede social. Que rede que é considerada aí uma das avós da rede social? Alguém lembra aí o nome? Orkut, isso mesmo. Orkut, da Google, né? Então, quando começou esse, gente do céu, era uma coisa assim, eu preciso ter, eu preciso mexer, eu preciso, né? Evoluiu para o Facebook, evoluiu para o Instagram depois, e depois, caminhando à parte ali no paralelo, tinha o Twitter, queria o meu de volta. Tinha o Twitter, que virou X agora, né? Juliane, a Google tinha um projeto de retornar com o Orkut, tá? Orkut não, né? Orkut. Eles
tinha um estudo, alguma coisa, mas iam reformular muito o produto. Não sei, não sei se retornará efetivamente, mas tinha um debate bem já avançado que a Google estava pensando ali, né, em retornar com essa rede social. Lógico, não naquele modelo lá, muito mais avançado, com inteligência artificial, com outros impactos. Porque a rede social, na realidade, ela é uma plataforma de anúncio muito forte. Tá muito forte. Vocês não têm ideia o quanto que a Meta, que é o dono do Facebook e Instagram, o quanto eles arrecadam de publicidade com essas duas redes. É muito milhão. Mas é muito, muito. Então, a Google também opera lá. Opa, eu preciso voltar com isso aqui porque é uma fonte de receita muito, muito interessante, né? Agora, tem que cativar o povo, né? Tem que cativar o povo de novo, tem que fazer com que você queira estar lá, né? Os meus alunos que estão comigo já tem um tempo sabem que eu peço para que façam um perfil nesta rede social aí, ó, LinkedIn. É uma rede social profissional, tá? Profissional. É só para emprego, curso, treinamento, informações importantes. Tem lá, de vez em quando aparecem umas coisas bobinhas lá, mas a maioria é sobre coisa importante. Coisas do dia a dia das empresas. Então você precisa também ter e mandar o seu link aí de contato para várias escolas, várias instituições. Tá certo? Tá antenado com determinada escola, tem uma escola não sei aonde ali e tal. Entra lá no perfil deles, manda mensagem, olha, gostaria de trabalhar aí, como é que eu faço? E assim vai. Essa é a forma, né? Você fazer um network, que é uma rede de relacionamento. Tudo bem? Ah, então, plataforma de comunicação, aplicativo de gerenciamento de notas e atividades. E sistemas de gestão educacional facilita o trabalho dos educadores e promove maior interação com os alunos e suas famílias. Por outro lado, as tecnologias também trazem desafios como a dependência de dispositivo e a necessidade de atualização constante. Com o uso consciente, essas inovações podem otimizar o tempo e a produtividade, permitindo que a escola se concentre mais em sua missão principal, que é educar. Tá certo? Essa é a principal missão de qualquer escola: educar. Quais são as características principais? Integração de tecnologias em tarefas administrativas e pedagógicas. Você começa a integrar tudo num canto só, porque aí fica mais fácil de você obter controle, melhor gerenciamento. Melhoria na comunicação e engajamento escolar, né? Necessidade de adaptação e as demandas digitais. O que seria esse zero, Esther? Zero. Zero e zero. Mais um zero. Agora um monte de zeros. Isso. Por falta de zero, você agora tem bastante deles. Vamos lá, vantagens, né? A eficiência, redução de erros administrativos, maior engajamento da comunidade escolar. Desafios, desigualdade no acesso, dependência tecnológica e risco de segurança de dados. Então, ó, aquilo que eu falei da questão da infraestrutura, né? Ó, tá vendo aqui, ó, riscos de segurança de dados. Você pode ter invasão de hackers, tal, tudo mais, né? Para roubar teus dados. Olha lá, ela tá calculando os zeros dela. Dependência tecnológica também, falamos da questão da pessoa que não consegue viver sem WhatsApp, sem Instagram, essas coisas, né? Beleza?
A aplicação em sala debate sobre os impactos positivos e negativos de inovações tecnológicas no ambiente escolar, analisando casos reais. Ela tá com os zeros ali e eu com os pernilongos aqui. Rapaz do céu. Né? Então, promover, um exemplo prático, promover um seminário sobre o impacto do uso de aplicativo de gestão de notas, comparando escolas que utilizam e as que ainda usam métodos manuais. Gente, a tecnologia nesse sentido, ela veio para melhorar o acesso e muito. Por um lado, isso é fantástico. Por outro, que outro lado? Tem muito pai de aluno que não sabe se mexer nisso aí. Aula passada eu mostrei para vocês o Oba Box, não foi? Quem lembra? Quem estava em sala e lembra disso? Já é um tipo de celular que é previsto ali, foi programado, né? Foi pensado para a pessoa de mais idade, que tem lá uma certa dificuldade com os assuntos tecnológicos. Isso, não só. A ideia era o idoso, Nívia, tá? A ideia inicial. Mas tem muita gente de meia idade que também utiliza porque tem dificuldade. Então tem lá o WhatsApp naquilo lá, né? Um aparelho desse tamanho, botão de WhatsApp, puff, oi, olhe, mande áudio, né? Áudio. Como é que era aquele meme lá? Mande áudio, que eu não sei ler não, mande áudio. Não sei se vocês conhecem esse meme que é áudio, né? Mande áudio que eu não sei ler não. Então, a pessoa ela precisa se comunicar e ela tem a sua dificuldade e ela precisa se comunicar. Então ela vai do jeito que dá. Então, por áudio, por alguma coisa ali, alguém escreve, ou ela tenta escrever de uma forma que, Deus do céu, para entender é muito complexo, mas você tem que ajudar, você tem que acompanhar. Né? Então, muitas vezes, você precisa ver, vamos utilizar um aplicativo de nota aqui, que legal. Não pode esquecer que a garotada é a praia deles. Professor, ele demora um pouquinho, mas se engancha ali e vai embora. Querendo ou não, ele precisa fazer aquilo. Mas a comunidade escolar, principalmente a família, muitas vezes não trafega bem nessa seara. Entendem isso? Uma vez eu estava numa loja da Vivo para ver uma questão de uma assinatura de um produto para cá, para a escola. Né? Então eu estava lá, aguardando a minha vez, que nas escolas tem uma central digital tecnológica que faz lá, você liga para cá, transfere nos ramais, entra num modelo tecnológico de gravação, toda essa parafernália aí. E aí nós vamos lá fazer, né? Assinar contrato, ver produtos e tudo mais. E aí eu aproveitei para ficar ali observando, né, as pessoas que iam fazer plano de telefonia. Sabe esses planos de 50 contos, 60 contos, R$ 100 tal. E aí um pessoal de meia idade para idoso e a vendedora falou, o senhor vai ter 50 gigas e o WhatsApp livre. Aí na minha mente, o que essa pessoa está entendendo sobre 50 gigas? Né? O que você perguntar para um senhorzinho, o tráfego que o senhor utiliza durante o mês, ele ultrapassa 50 gigas? E talvez ele até confunda tráfego com tráfico, né? Não é uma seara deles, né? 50 gigabytes. E aí eu falei, caraca, né? Precisava de alguém dar um treinamento específico para esse pessoal, porque tem que explicar para os senhorzinhos aí, para as senhorazinhas aí e tal.
o que é um tráfego de dados, né? O que ele pode ver? O que ele vai assistir? Vai ver um vídeo do netinho? Vai alguma coisa que alguém mande? A filha ou o filho manda uma imagem, um vídeo de algum lugar? Ele vai conseguir assistir? Vai conseguir falar com alguém? É isso. Tem que trazer uma linguagem mais próxima deles. Todos concordam? Não adianta você chegar e falar assim, porque o seu aparelho é intercambiável, tem 2 chips e a frequência em gigahertz é de 4.6, mas em determinado momento, se ele for 5G, a frequência passa para... Você está falando um monte de coisa que a pessoa que está te ouvindo não sabe o que você está falando. E você também não se preocupa em traduzir isso para uma linguagem mais prática. Então não adianta muita coisa. Tá certo? E aí depois fala, mas caramba, a pessoa tá resistente. Não é que é resistente, ela não entendeu. Ela não entendeu o que você falou. Tá certo? Eu sou do tempo que o celular tinha antena. Quando chegou o celular no Brasil, 94, 95, tinha lá um plano de expansão. Você ligava no 0800 daquele lá, se cadastrava e se você fosse sorteado, você levava aquela carta. Tinha lá uma instituição da Anatel, nem sei se era Anatel na época, acho que era Telesp. Olha a Nívia trazendo uma realidade dentro daquilo que eu tô falando, ó. Você tem a 50 mega por dia. O cara não sabe o que é 50 mega por dia. Então ele assiste um vídeo, dois, e fala, tá vendo? Essa porcaria não presta. Não deu nem pra assistir um vídeo, não sei do que. Tal. Né? Aí, muitas vezes, o negócio fica complexo, né? Por quê? Porque ele não entende. Então, na época de celular, tinha uma antena, né? Você puxava assim e tal. Passa o dia todo no TikTok, que maravilha, né? Então, eu tinha um aparelho que era chamado... Oh, meu filho, sai daí. Aparelho. Era um Motorola, porque só tinha mais ou menos o Motorola. DPC 650. Né? Olha que maravilha, né? Eu vou mostrar para vocês o que é tecnologia. Cadê? Aí. Olha ele aí, ó. O meu era esse aqui, ó. Gente, vocês não tinham ideia do tamanho desse aparelho. A bateria era fantástica, demorava 2 horas. Né? Olha ele aqui, ó, em pé, ó. A bateria era isso aqui, aqui atrás, ó. Ele soltava, você carregava ele. É um tijolo mesmo, Maria. É um tijolo literalmente. Então você soltava a bateria, fazia assim, apertava um botãozinho, soltava, botava no carregador. Tanto é que a gente carregava à noite, na maioria das vezes. E ele demorava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Aí lançaram uma bateria que ele demorava 6 horas. Aí já dava para você trabalhar o dia. Olha que maravilha isso, né? Você já levava aqui o carregador, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha o carregador como era, ó. Olha como ele era bonito. Então você soltava a bateria aqui atrás e colocava aqui. Nessa caixinha aqui, ó.
Você encaixava ele aqui, né? E ele carregava ali. E demorava quase a noite toda para carregar, viu? Então imagina, isso era, né, nos idos de 94. Então você puxava, não tá no meio da rua, você puxava a antena assim, alô, tinha que sair que nem o bombril da televisão, né? Quem já não passou por isso, né? Fica uma pessoa em cima da casa com um bombril na televisão, empurrando para lá, tá bom! E o outro embaixo, não! Vira para esquerda, não, ó, aí, volta. E o outro, e agora, tá bom? Não, sim, aí. Então, era mais ou menos o telefone da época. Tocava o telefone para você aprender, era um problemão, porque nem sempre o sinal pegava, você escutava, era um rolo, tá certo? Era um rolo. E aí, veja como a coisa é importante conceitualmente. Você tem um celular, é mais ou menos isso, Juliane. Você tem um celular para que você possa falar em qualquer lugar, né? E aí você dá um jeito de não ser localizado. Ou você desliga, ou você bloqueia, ou você não atende. Então, qual que é a ideia, né, de você ter um mecanismo, um dispositivo que eu possa localizar você em qualquer lugar, mas você não quer ser localizado? Veja que conceitualmente mudou, né? Quando tínhamos somente a linha física, a BCP levou muito dinheiro. Eu tinha um Baby, era um telefone, lembram disso, Ademir? O Baby. Você comprava lá tal e tinha lá o cartão de recarga tal. Nossa, você carregava aquilo quase todo tempo. Era um enrosco. Bom, então veja, é muita coisa que evoluiu, né? E você tem que acompanhar essa tecnologia. Só o Chique tinha um cartãozinho? Não, pô, você tinha que ir lá comprar na lojinha do Zé ali. Você falava, vem recarregar o celular. Na época era um cartãozinho que tipo raspadinha. Você raspava assim, tinha um código, você ia no telefone e digitava o código. Aí carregava R$ 20. Não sei se era R$ 20, R$ 10. Eu não lembro o que que era. Era alguma coisa assim. O meu era de conta, né? Então, que era dado o plano. Mas tem um povo que tinha. E eu tinha comprado um BPC para minha esposa, né? Então, um Baby, né? O BPC tinha um Baby da BPC, da BCP. E depois ele virou uma filipetinha de cartão. Então você dava o dinheiro para a pessoa, ela digitava lá a recarga, saía lá a filipetinha e tinha um código ali. E aí você pegava lá, digitava aquela sequência numérica, carregava o teu celular naquele valor que você estava pedindo ali. Doido, né? Então, são coisas que a gente precisa entender essa evolução e por que que isso evolui. E eu tenho que me adaptar a isso, mas eu também tenho que entender que tem um pessoal de meia idade para um pouquinho mais de idade que não acompanha. Nós também seremos assim. Quando nós estivermos aí com mais idade, sei lá, 70, 70 e pouco, 80, haverá tecnologias que você não vai estar se adaptando mais. Hoje, carro na Europa, na China, não tem chave. São portas, nem a maçaneta tem mais. São portas lisas. Então você chega ali, põe a mão em cima da porta, ela faz reconhecimento da mão, aí faz tuc, aí a porta abre assim. E aí? Né? Chave de coisa. Não, você entra no carro, você aperta um botão, start, puff, embora.
Aí, inclusive, o carro tá indo sozinho agora também, né? Tá dirigindo sozinho, ele vai para onde você quer, ele vai só. Ele leva você. Imagina. Então, o que terá daqui 20 anos, 30 anos? Nós vamos acompanhar essa tecnologia toda? Eu espero que eu esteja envolvido com alguma coisa nesse meio aí, mas eu duvido, porque a velocidade de processamento, nossa, a tendência é diminuir um pouco, ok? Eu ainda estou aprendendo, professor. Então é isso, Nívia. A gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, mas temos que ter ciência que não é a mesma velocidade. É, olha lá, o chip celular já está ultrapassado. Você tem um chip hoje que quase você não pega, né? É um negocinho desse tamanho para você colocar naquele. Eu que tenho um dedo meio gordo, né? Não só o dedo, mas todo gordo, mas principalmente o dedo. E aí você tem que botar o chip naquele assunto aí, é uma dor de cabeça. Eu já chamo ali dona minha esposa, ó, põe esse negócio aqui. Aí ela vai lá, coloca e tal. Por quê? É de tão pequeno que é. Beleza? A Google com o Glass deles lá, que é o óculos, você tá na rua e tem toda uma internet aqui no óculos. Olha que doideira isso. Já imaginou? Google Glass. Não são mais físicos, sim, o chip virtual já vem de fábrica, né? Será que eu tenho um videozinho aqui do Google Glass para que vocês saibam? Vamos ver aqui. Acho que eu tenho um vídeo em algum canto aqui, peraí. Cadê o negócio? Sumiu? É, eu sei que a Amanda está em tudo quanto é canto. A Amanda é tenebrosa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês esse vídeo. Aí, ó.
Deixa eu ver se tem um vídeo aqui, gente, da própria Google que mostra é, o uso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que esse vídeo aqui, ó, ele é o vídeo oficial. Ó, ó, a pessoa tá com óculos, tá? Tá com Google Glass. Olha lá, ele vê isso aí. Mandou uma mensagem por voz. Google Maps. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam do Google Glass? Aquele óculosinho que mostrou ali, né? E tem uma telinha aqui, então a pessoa vê tudo ali. Você vê que os ícones ficam abrindo, né? E por comando de voz ele vai resolvendo aquilo. Se alguém chamou, mandou mensagem, se ele abre o Google Maps, abre qualquer outra coisa, e ele vem tratando aquelas situações ali. Chamou uma pessoa por chamada de vídeo, você viu que a mulher ali, ele deu o comando de voz, aceitou ali, papum, a menina apareceu na imagem embaixo, ele conversando com ela, tocando uma musiquinha, e ela estava vendo o que estava acontecendo. Então, isso são coisas para o futuro, né? E esse futuro, o Google Glass, por exemplo, ele já existe. Mas o que virá mais por aí em termos de tecnologia? O que nós vamos poder realmente aplicar no dia a dia aí para frente? Eu acho que é uma loucura, né? Mas pensar nisso. Mas não vai dar para fugir disso, tá? Não vai dar para fugir. E isso vai evoluir e vai evoluir muito. Beleza, gente? Continuando aqui, metodologias para avaliação da eficácia, ou seja, você tem ferramentas para medir, né, ter uma métrica, alguma coisa que possa dizer isso realmente funciona, aquilo não funciona,
né? Então tem aqui, ó. A avaliação da eficácia da tecnologia requer metodologia robusta, adaptada ao contexto escolar. Essa prática envolve definição de indicadores que possam realmente dar essa ideia, como desempenho de aluno, eficiência administrativa, engajamento dos usuários. Ferramentas como análise de dados, observações diretas, coleta de feedback são fundamentais nesse processo. A escolha da metodologia leva em conta as características da tecnologia que você está utilizando, o objetivo esperado e os recursos disponíveis. Em escolas públicas, a simplicidade e custo-efetividade da avaliação são essenciais para garantir resultados confiáveis, sem comprometer o recurso e o orçamento da escola, bem como do município ou do estado, dependendo se a escola é municipal ou estadual. Característica: uso de indicadores de impacto, engajamento e desempenho, são dois muito interessantes. Aplicação de métodos qualitativos e quantitativos para fazer análise. Então, à medida que eu tenho análise dos determinados percentuais, eu também tenho uma análise de percepção, né? Acompanhamento contínuo e relatórios regulares. Vantagens: identificação de áreas de melhoria, justificativa para investimentos futuros. Desafios: complexidade na análise de dados, falta de capacitação para conduzir avaliações. Muitos desses dados, se você não souber coletar, eles vêm de uma maneira que, para você fazer um relatório depois, é doido o negócio, né? São dados bem complexos. Aplicação em sala, elaboração de um plano de avaliação de eficácia para uma tecnologia fictícia, utilizando indicadores definidos pelos alunos. E como exemplo prático, criar um relatório sobre o impacto de um aplicativo de controle de frequência, medindo redução de faltas e satisfação dos professores. A frequência sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema. E tem lei para isso. A lei da frequência diz: o aluno, para ser aprovado, ele tem que ter 75% de presença em qualquer curso, né? Ele tem que estar presente. Beleza? Perguntas? Podemos caminhar para encerrar isso? Estudos de caso sobre a adoção de novas tecnologias. Então, estudos de caso são ferramentas eficazes para analisar como as tecnologias foram adotadas em diferentes contextos, permitindo identificar fatores de sucesso e fracasso. Fornecem insights valiosos sobre as condições necessárias para uma implementação bem-sucedida, incluindo infraestrutura, capacitação e engajamento. É a ideia de analisar o que você fez aí na tua escola, o que você fez aí na tua cidade, o que você fez aí no teu estado, né? Para saber se dá para eu aplicar aqui também e de que forma que isso vai acontecer, né? Tá certo? Esses estudos auxiliam gestores e professores a aprender com experiências práticas, adaptando as lições ao contexto de suas escolas. Ao explorar casos de sucesso e desafios enfrentados por outras instituições, as escolas podem planejar melhor suas estratégias tecnológicas. Eu já sei o que deu errado, né? Então eu não vou cometer o mesmo erro. Qual a característica disso? Documentação detalhada das etapas de implementação. Eu sei o que já está disponível, né? Eu já sei o que tem disponível. Identificação de fatores críticos de sucesso, ou seja, o que é preciso cumprir para que não dê errado. Tá certo? Reflexões sobre os desafios enfrentados e soluções aplicadas. Vantagem: geração de conhecimento prático, redução de erros em futuras implementações. Desafios: generalizar que tudo é igual, aqui é igual lá, se lá deu certo aqui também tem que dar. Né? Não, a realidade da tua escola é somente da tua escola, ok? E dificuldade em encontrar estudos disponíveis para a realidade brasileira. Isso é uma verdade. A maioria das vezes você não encontra, não. Aplicação em sala, análise de um estudo de caso real sobre a adoção de tecnologia em escolas públicas brasileiras, destacando lições já aprendidas. Principalmente, gente, o estudo de caso do Ceará em relação ao SAEB.
muitos pesquisadores, inclusive, estão indo lá, tá certo? Porque é muito caso de sucesso. Parece que ano a ano a educação lá está evoluindo num ponto. O IDEB de lá é altíssimo em relação ao contexto brasileiro. E muito aluno de ensino médio está entrando na universidade pública, principalmente no ITA. Oh, é grande coisa? Sim, é grande coisa. Um dos vestibulares mais concorridos da América Latina. E uma boa parte de aluno do ITA é cearense. Que bom, que ótimo, que fantástico. Mas temos que aprender com isso. O que está sendo feito lá que está dando tão certo? Nós temos que replicar também. Isso que é o estudo de caso. Ok? Nós não estamos analisando para criticar. Oh, estão tudo metido. Não, não esquece isso. Nós estamos analisando para dizer assim: o que vocês estão fazendo aí para eu copiar aqui? E tem um nome para isso. Tá aí, ó. O nome chama-se brainstorming. Quando eu vou. Brainstorming é quando você pega primeiro o estudo de caso. E quando você efetivamente copia, benchmark. Tá? Então você vai lá fazer um levantamento de inquietações, que é o brainstorming, o porquê disso, porquê daquilo, isso aqui, aquilo, pá, pum, pum, e depois você fala, o que deu certo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para cá e aplicar aqui, para realmente saber se dá certo mesmo. Beleza? Exemplo prático. Estude caso sobre a implementação do Google Sala de Aula, o famoso Classroom, em uma rede municipal, explorando resultados obtidos em termos de engajamento e aprendizado. O Classroom, muita gente já usou aí, principalmente durante a pandemia, foi usado bastante, mas muito, muito, muito. Porque era uma rede de aprendizado, uma tal da LLM lá, né? Que dava para a condição de você. LLM não, LMS, né? Para você fazer uma distribuição de conteúdo remota e atender a maioria do povo. Então ninguém perdeu aula ali, só se quisesse, ou não tinha condições de acesso à tecnologia. Né? O Estado, inclusive a Prefeitura, deu tablets para que o povo acessasse as aulas. Né? Então isso foi assim uma iniciativa fantástica. Agora, lógico, teve aluno que não quis, e eu não sei como é que foi tratado na época, se ficaram com algum tipo de prejuízo, mas acredito que não. Mas o aluno, ele pôde ter acesso às suas aulas sem nenhum problema. Tá certo? Foi todo mundo atendido? Claro que não, né, gente? Teve lá uma parcela de gente aí, de alguns pontos da comunidade, que o sinal de celular não chegava. Lembram disso? Ah, eu moro lá não sei onde e o sinal do chip não dá certo, eu tenho que vir até não sei, perto não sei do que e tal, para que tenha sinal. E foi isso. Mas a condição foi ofertada. Certo, meus pimpolhos, perguntas? Hoje vocês estão extremamente quietinhos. Vocês estão sentindo falta dos seus colegas? Eu nem sei se todos que estavam na reunião do outro lado veio para cá, né? Porque só tem 45, acredito que nem todos vieram, né? Ok? Mas a aula fica gravada, depois assiste. Dúvidas? Se não tiver dúvidas, meu cordial boa noite. A próxima aula no horário normal, né? No horário normal, acho que não há mais nenhuma intercorrência. Beleza, Sandra. Você estava na outra e assistiu aula. Beleza, beleza. Fantástico, fantástico, fantástico. Certo, pessoal?
boa noite. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E nós estamos evoluindo, principalmente nos conceitos, né? Observe que conceitualmente nós estamos aplicando mais algumas coisas assim de reflexão tecnológica, de como é que determinado assunto a gente consegue implementar. Por quê? A qualidade no exercício da gestão é isso, né? Você tem que utilizar muito. Não, Sandra, não teremos atividade, ok? Só os exercícios da plataforma, mas esses exercícios da plataforma, exercício de fixação, ele sempre tem, mas é só para vocês treinarem mesmo, tá? Não é exercício de nota, tá? Vocês podem fazer exercício, inclusive, quantas vezes achar que deve, tá bom? Perfeito! Boa noite a todos, boa noite, bom final de semana, boa noite a todos, obrigado Ilza, para você também, obrigado Raquel, para você também, boa noite a todos, boa noite Cris, até mais, mais nenhuma dúvida? Então gente, estou desconectando, ok? Boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima aula.